Fala pessoal, beleza? Hoje vamos estar falando sobre Day Trade e Swing Trade. Qual a diferença, quais as vantagens, se você tem um perfil para o Day Trade, se você tem um perfil para o Swing Trade. Antes disso, me apresentar, meu nome é Carlos Cavalcante, mais conhecido como Caval, sou trader profissional há 5 anos, beleza? Vamos lá. Para você que não sabe o que é um Day Trade ou o que é um Swing Trade, eu vou fazer uma rápida explicação. Day Trade são operações que você começa e termina e finaliza no mesmo dia. Por exemplo, você está querendo comprar a Petrobras. Compra a Petrobras às 10 horas da manhã, 10h20 da manhã, tá? 10h30 da manhã. E vende Petrobras e encerra essa operação às 11 horas. E isso já caracteriza como day trade. Ou você compra às 10h30 e vende somente às 16h30. Também caracteriza como day trade. Você pode fazer a venda também, venda a Petrobras e depois compra. E desde que você comece e termine, finalize a operação, a entrada e a saída no mesmo dia. Isso é um day trade. Isso é um day trade. As operações que ocorrem durante o mesmo dia começam e terminam. Simples assim. Já o swing trade, como a gente já pode imaginar, né, são operações que demoram um pouco mais, onde você pode estar comprando hoje e encerrando essa operação amanhã. Você tem que dormir comprado ou dormir vendido, dormir posicionado em uma ação, em um ativo, em uma opção de ação, em um futuro, índice futuro, por exemplo, em um par de moedas, para quem opera Forex, o STJPY, por exemplo. Você compra hoje e vende a partir de amanhã. Se você dormiu posicionado, isso já se caracteriza como um swing trade. Você pode passar, por exemplo, comprar hoje e vender amanhã, comprar hoje e vender semana que vem, comprar hoje, vender daqui a 2 semanas, comprar hoje e vender daqui a 3 semanas, por exemplo, beleza? Aí para operações que duram meses ou até mesmo anos, a gente pode chamar essas operações como operações de position ou buy and hold, né? Mas não é o caso no momento, beleza? Então a gente tem esses dois carinhas aí, essas duas modalidades, day trade e swing trade. Expliquei como são, como os caracterizam cada uma dessas modalidades. Agora vamos entender uh, o, que, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, tanto no swing trade como no day trade. Tá? Eu vou começar pelo swing trade. Swing trade, a gente não precisa de tanto tempo, se dedicar tanto tempo na frente dos gráficos para estar operando. Como a gente analisa gráficos de tempos gráficos maiores, mais longos, diário, por exemplo, 60 minutos, que são ali movimentos que vão demorar dias, tá? Ou dia de um dia para o outro, a gente consegue analisar o gráfico no final do dia, por exemplo, aí vê o ponto de entrada, tudo mais. Na abertura do mercado a gente já posiciona nossas entradas, nossos devidos stops e deixa rolar, deixa rolar. Então, eu preciso reservar um momento, que pode ser no final do dia ou no início do dia, para estudar o gráfico e me posicionar na ação, no ativo que eu desejo estar comprando ou vendendo. Então, a grande característica positiva do swing trade é isso, não precisar de muito tempo dedicado à tela, acompanhar a operação. Por exemplo, comprei Petrobras hoje, e eu tenho um alvo de 5, 6, 7% para cima. Então é uma operação que pode ali demorar em média 5 dias, né? Então eu posso estar acompanhando ali a movimentação do Petrobras somente no final do dia. Comprei hoje, amanhã eu só vejo no final do dia se está indo no meu alvo ou não, como é que está, etc. E tal. E o grande diferencial é esse tempo maior. Por exemplo, vamos imaginar que meu alvo é de 6% para cima. Comprei Petrobras e quero que ele vá para suba 6%. Comprei a R$ 20, por exemplo, e quero que vá para, sei lá, 20, R$ 22, exemplo, né? E acaba que comprei hoje já subiu para R$ 21, por exemplo, está na metade ali do caminho para o meu alvo. E eu vou ter um tempo até amanhã, né? Hoje à noite eu vou ver que a operação andou a meu favor e tudo mais.
e eu vou ter tempo para pensar, cara, será que eu devo mover meu stop? Será que eu devo fazer alguma coisa? Subiu bem? Está dentro do meu operacional? Você tem um tempo, nós temos um tempo hábil ali para estar pensando, raciocinando sobre uma possível ação que podemos estar tomando, que é a movimentação do stop, por exemplo. Já no day trade, isso não é tão comum. A gente não tem um tempo tão grande para estar pensando, para estar analisando, para estar vendo com calma. É muito mais, pelo menos para os iniciantes, é muito mais emoção, com o calor do momento que vai afetar o nosso raciocínio muitas das vezes, e acaba que é tomada decisões erradas, decisões precipitadas que ocasionam em problemas, né, ou problemas operacionais. E isso é uma grande diferença que eu vejo entre o day trade e o swing trade. Porém, porém, para operar swing trade é necessário um capital maior, porque não há alavancagem. Já no day trade a gente consegue operar com pouco capital. Que isso daí tem pontos positivos e pontos negativos, utilizar uma alavancagem, né? Sabendo utilizar a alavancagem, a gente consegue se beneficiar muito. Mas não sabendo utilizar a alavancagem, a gente pode se dar muito mal. Então tem que ter um gerenciamento de risco muito bem definido para que, no caso do day trade, né, principalmente, a gente não cometa, não obtenha resultados muito desfavoráveis, né? Se a gente usa uma alavancagem muito alta, a gente pode estar buscando ganhos exorbitantes, mas também estamos colocando um risco igualmente grande. Beleza? Então, a questão do gerenciamento de risco é muito importante e a maioria dos iniciantes pecam nesse quesito, colocam pouco capital e esperam ter uma rentabilidade muito grande devido a essa grande alavancagem que o mercado, de uma maneira geral, provê para nós. Isso é bom por um lado para quem tem experiência e ruim para o outro para quem não tem muita experiência, não sabe lidar ainda com as operações, com as emoções, com o psicológico e tudo mais. No caso do swing trade, a gente não tem alavancagem, a gente precisa ter um capital maior e isso é um dificultador para estar iniciando, né, no mercado financeiro. Já no day trade não, day trade a gente consegue iniciar com um capital muito menor e se aproveitar da alavancagem. E mais uma vez, a gente precisa seguir um gerenciamento de risco para que a gente consiga obter resultados satisfatórios e resultados consistentes e também coerentes. Beleza? Um ponto que eu sempre toco é que o swing trade ele é mais fácil do que o day trade, tá? Principalmente para o iniciante. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Justamente por causa do tempo que eu estava comentando anteriormente, onde a gente tem um tempo muito maior no swing trade para estar pensando, raciocinando e analisando se vale ou não a pena tomar determinada ação. Já no day trade a gente está ali no calor do momento. Eu até falo que o day trade é como se fosse a Fórmula 1. Muitas pessoas começam no day trade sem nenhum preparo e acabam quebrando, perdendo todo o capital que estava ali destinado a estar nas operações do day trade. Isso sem um conhecimento, sem uma base, acaba que traz muito, mas muito efeitos colaterais, né, pela facilidade e tudo mais. Por outro lado, swing trade, apesar de precisar de um capital maior, não utilizar alavancagem, que isso para o iniciante não utilizar alavancagem, na grande maioria das vezes é um ponto bastante positivo, é que como ele não vai se alavancar, ele não vai perder mais do que tem. E isso evita drasticamente que os iniciantes percam um montante financeiro alto, né? Sabendo aplicar ali no momento da ação, que deve entrar, que deve sair, tudo mais, ele vai perder ali em cima do que realmente ele está alocando. Já no day trade não, por a gente ter uma alavancagem muito alta, a gente está colocando em risco ali um percentual maior, pode estar colocando em risco ali um percentual muito maior do que a gente deveria e ou poderia. E acaba que, como a gente vê aí, muitas pessoas não conseguem resultados positivos no day trade justamente
pela falta de preparo e a má utilização da alavancagem. Entram com pouco capital, com R$ 100, por exemplo, e querem estar ali fazendo 15, R$ 30 todos os dias, e isso é inviável. E, cara, por exemplo, se um stop de um trader iniciante é de R$ 30, exemplo, e ele começou com 100, ele só pode tomar 2 stops. O terceiro já não consegue tomar porque excede os R$ 100, certo? Perdão, o quarto, né? 2 stops já chega a 60, 3 stops já chega a R$ 90 e já não consegue nem fazer a quarta operação. Então tem que ter um gerenciamento de risco ali muito bem definido para que, principalmente os iniciantes eles consigam sobreviver no mercado e, consequentemente, tá evoluindo, tá aprendendo, sempre está em constante evolução. Se o cara coloca pouco capital, não usa um gerenciamento de risco adequado ou não tem um gerenciamento de risco adequado, ele acaba que não vai ter um tempo hábil para estar sobrevivendo no mercado e, consequentemente, vai estar desistindo, vai estar se desestimulando. Já no swing trade, a gente, por não ter essa alavancagem, o cara precisa de um capital maior, ele, consequentemente, invariavelmente, vai ter um tempo hábil muito maior para estar operando no mercado, vai estar ali conseguindo aprender, vai sobreviver por muito mais tempo, porque ele não vai conseguir utilizar a alavancagem, consequentemente, não vai conseguir perder boa parte do capital de maneira rápida, como acontece no day trade. O grande dificultador para os iniciantes nesse primeiro momento é a própria alavancagem. Beleza? Então, esses são os pontos aí que eu julgo bastante interessantes da diferença do day trade para o swing trade. Outro ponto, né, que eu já falei, que é a questão do tempo para o swing trade, né? No day trade a gente já precisa ter um tempo de dedicação muito maior. A gente precisa estar ali, por exemplo, pela manhã, operando. No meu caso, eu opero somente pela manhã, das 8 horas até 11, meio-dia, dependendo do dia. E eu preciso ter essa janela de tempo totalmente disponível para estar fazendo operações de day trade. Coisa que, para quem trabalha em horário comercial, por exemplo, acaba que dificulta estar operando, a não ser que opere fora, se opere à noite ou pela madrugada. Mas precisa ter um tempo exclusivo dedicado para estar operando day trade, senão a coisa não vai estar evoluindo. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu não tinha um tempo dedicado ao mercado financeiro, eu estava lá fazendo minhas programações e tal, e uma tela olhando o gráfico. Só que o meu foco era maior na programação, eu era analista de sistemas, e acabava que não conseguia me concentrar a ponto de estar evoluindo no mercado financeiro. Então, só comecei a realmente estar crescendo no day trade, tá? A partir do momento que eu fiquei full time, ou pelo menos part time, né, que a gente fala, no caso pela manhã, operando pela manhã de maneira mais eficiente, mais exclusiva e não fazendo duas coisas ao mesmo tempo que, cara, para mim não funcionou, não consegui me dedicar como deveria e acabei não tendo resultado satisfatório nesse primeiro momento. Mas a partir do momento que eu me dediquei exclusivamente, sem estar fazendo outras coisas em paralelo, no day trade, no caso, eu comecei a obter resultados e, obviamente, a aplicar técnicas ali de evolução, identificação de erros, que inclusive tem alguns vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre isso, tá? Então é isso, pessoal. Queria só dar uma explanada geral. Então, basicamente, um resumo para quem tem tempo e quer se dedicar ao mercado financeiro, o day trade é uma ótima opção, principalmente por causa da alavancagem que exige um capital menor para estar operando e conseguindo uma rentabilidade bacana. O swing trade, por outro lado, é ideal para quem não tem muito tempo para estar se dedicando ao day trade. Isso não quer dizer que eu possa estar operando day trade e swing trade simultaneamente. Pô, Caval, eu quero estar operando day trade e swing trade. Nenhum problema. Eu acho que até que esses tipos de operações são complementos. Mas no primeiro momento, para quem não tem tempo
para se dedicar exclusivamente no mercado financeiro, vai para o swing trade, junta uma graninha ali, um pé de meia, vai operando, vai aprendendo, vai evoluindo e essa evolução vai dar uma base, diria até que bacana para estar preparado para estar operando day trade. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.